Então vamos aqui, né, iniciar a quarta parte, né, falando aqui do contexto bíblico do livro de Juízes. O juiz que antecedeu aqui é o juiz chamado Abdom, e ele foi juiz sobre Israel durante 8 anos. Acontece que depois de um tempo o povo começou a pecar e os filisteus dominaram Israel durante 40 anos. Agora Deus vai levantar um juiz chamado Sansão. Então, a Bíblia diz que o pai de Sansão se chamava Manoá, e ele era da tribo de Dan, e ele tinha uma esposa que era estéril. Certa vez, o anjo do Senhor vem e aparece à esposa de Manoá, e ele vai dizer para ela: mulher, tu és estéril, mas Deus vai te dar um filho, te prepara. Então aquela mulher fica maravilhada, dizendo: olha, eu vi um homem, né, com a aparência de um anjo, fala isso para Manoá. E Manoá fica, né, maravilhado e vai dizer assim: olha, eu vou rogar a Deus para que esse anjo apareça mais uma vez. Porque o anjo tinha dito para a mulher o seguinte: olha, esse menino vai ser nazireu. Então Manoá estava querendo saber ali como, né, cuidar do menino. Então, mais uma vez o anjo aparece, só que ele aparece para a esposa de Manoá. E aí a esposa de Manoá vai, chama ele, né, para conversar com o anjo. Quando eles começam a conversar ali, né, o anjo vai dizer para Manoá como ele deveria cuidar do menino, né, dizendo que ele não podia raspar a cabeça e ele deveria se abster de todos os produtos que vinham da videira, né? Então, ponto. Agora Manoá vai dizer para o anjo assim: olha, qual que é seu nome? E o anjo diz para ele: olha, meu nome é maravilhoso, é inefável. Então Manoá, maravilhado ali, né, ele vai preparar uma refeição para o anjo, e o anjo vai dizer o seguinte: olha, eu não posso comer da tua comida, mas se você quiser, você pode preparar em holocausto ali, né, esse cabrito que você está preparando. Então Manoá prepara esse cabrito ali, e a Bíblia relata que das labaredas que estavam saindo ali dessa preparação desse cabrito, o anjo ele vai e sobe aos céus, e naquele momento ali Manoá e sua esposa ficam ali muito temerosos. Eles dizem: olha, os nossos olhos viram, né, ao Senhor, então provavelmente a gente vai morrer. Então eles ficam com muito temor mesmo, mas, né, isso não aconteceu. Então, após tudo isso, Sansão ele vai e nasce. Eles começam a cuidar dele. Só que Sansão agora ele não poderia, né, também, uma das especificidades ali do nazireato era ele não procurar mulheres, né, de outros povos. E Sansão agora ele vai querer uma mulher no meio dos filisteus. E seus pais dizem para ele: olha, Sansão, você não pode pegar mulher desses povos. Só que mesmo assim, né, Sansão teimoso, ele não obedeceu aos seus pais. E os seus pais ainda vão com Sansão, né? Os pais poderiam, né, não concordar com ele, mas os pais de Sansão vão até uma cidade chamada Tímina, né, para poder pegar essa esposa filisteia para Sansão. E a Bíblia diz que os pais eles estavam no meio do caminho indo para Tímina. Sansão se desvia do caminho e um leão vem em direção a ele. Então a Bíblia diz que com as mãos ele rasga esse leão e mata ele ali. Pronto, eles chegam até Tímina, né, já preparam, fazem todos os preparativos ali para o casamento. Eles regressam à sua casa e pela segunda vez agora eles estão descendo a Tímina, agora para, né, fazer o casamento. Então, mais uma vez Sansão se desvia do caminho para poder ver ali aquele leão que ele havia matado. Na carcaça do leão havia abelha e mel. Então Sansão prova esse mel e fica maravilhado, né, por ter ali um mel na carcaça ali desse leão. Ele dá um pouco de mel ali para os seus pais e agora ele vai propor um enigma ali para os parentes ali da sua esposa, né? A Bíblia diz que Sansão tinha 30 padrinhos. Ele propõe para os padrinhos esse enigma e era tipo uma aposta: olha, se eles acertassem, Sansão dava 30 peças de roupas para eles. Agora, né, se eles não acertassem, os padrinhos tinham que dar ali 30 peças de roupas para Sansão. Acontece que esses padrinhos, né, passado o tempo findando ali para eles desvendarem o enigma, e eles não conseguiam. Então agora eles vão dizer ali para a esposa de Sansão: olha, se você não falar para o seu marido, né, contar o enigma para você e depois você contar para a gente vai destruir tua família. Então a esposa de Sansão ela fica ali apavorada. E ela vai, né, acabar ali importunando Sansão. Sansão cansado, ele vai dizer ali para ela, né, qual era o enigma. E o enigma de Sansão era o seguinte: ele dizia assim: olha, do que come saiu comida e do que é forte saiu doçura. Então Sansão conta um enigma para a esposa. A esposa conta ali para os padrinhos. E aí o que acontece? Os padrinhos depois contam, né, fora Sansão, o que é, né? Quem pode ser mais forte do que o leão e o que pode ser mais doce do que o mel? Então eles descobrem. Sansão fica furioso porque
foi sua esposa que contou para eles. Então ele desce até uma cidade chamada Ascalon, mata ali 30 homens e dá essas peças de pratas, né? Essas peças de roupas, melhor dizendo, para os seus padrinhos ali. Então, o casamento dele já começou ali totalmente destruído. Sansão ele volta para sua casa e depois de um tempo ele resolve voltar ali, né, para a casa da sua esposa. Só que o pai, né, da esposa, o sogro de Sansão, resolveu dar ela em casamento para um padrinho dele. Então Sansão já chegou e ficou furioso mais uma vez, e agora ele vai pegar ali 300 raposas, né? Amarrar os rabos delas ali em pares, né? Fez 50 pares de raposas, colocou uma tocha com fogo no rabo delas e soltou nas plantações ali dos filisteus. Então acabou com toda a plantação ali dos filisteus, e os filisteus ficam muito raivosos, pegam, né, o ex-sogro ali de Sansão e a ex-esposa de Sansão e matam eles. E aí Sansão, depois disso, vai vir no meio dos filisteus, matar muitos deles ali, e depois de todos esses eventos ele se esconde ali no rochedo de Etã. Acontece que os filisteus, né, não deixaram barato não, agora eles queriam, né, procurar ali Sansão para poder matar ele. E aí ele chega até próximo ali no povoado, que ficava próximo ao rochedo de Etã, e estava ali a tribo de Judá. E a tribo de Judá, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente vai procurar lá Sansão, né? Pode ficar tranquilo que a gente vai entregar ele para vocês, não precisa destruir a gente não. Porque a tribo de Judá, que era aquela tribo que sempre estava na frente de batalha, agora eles estavam aceitando, né, o domínio dos filisteus, e eles chegam até o rochedo de Etã para poder falar com Sansão e diz o seguinte: olha, Sansão, você não sabe que esse povo domina sobre a gente não, velho. Olha, a gente vai entregar você para eles, viu? E Sansão ali concorda, dizendo assim: olha, tá bom, me entrega para eles, mas vocês mesmos, né, não me matem não. Então, Sansão, o povo de Judá, traz Sansão ali para os filisteus. Quando Sansão está se aproximando ali amarrado, né, meio que já entregue, os filisteus começam a comemorar, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma Sansão e ele pega uma queixada de jumento, e com essa queixada de jumento ele mata ali 1000 filisteus. Então, né, Sansão ali, mais uma vez Deus usando ele. Depois disso, a Bíblia relata que Sansão ele ficou ali com muita sede, ele clama a Deus, e aí Deus provê a água da rocha, né? Começa a sair água da rocha, e Sansão ali mata a sua sede. A Bíblia diz que essa rocha nunca mais, né, parou de sair água, e Sansão ele liderou o povo ali por 20 anos. Só que Sansão, mais uma vez, agora ele vai, né, para Gaza, e ele vai procurar ele se dorme com uma prostituta em Gaza. Então os filisteus, sabendo que ele estava por ali, eles cercaram a cidade, para que quando amanhecesse eles pegassem Sansão. Só que Sansão, no meio da noite, ele levanta, ele pega os portões de Gaza e ele, né, coloca no ombro ele coloca esse portão, e ele sai andando com esse portão e leva para a colina, né, para uma colina em frente a Hebron, e enfim, aí com isso, né, ele consegue escapar ali dos filisteus. Passado todos esses eventos, agora Sansão ele vai conhecer, né, Dalila. Então Dalila ela já tinha armado um plano, né, e já ia receber uma grana para poder entregar Sansão a eles. E Sansão estava muito apaixonado ali por Dalila, porque a Dalila agora estava dizendo para Sansão: olha, como é que a gente faz para poder assim tirar toda essa tua força, né? Olha as ideias, né, que a mulher dele estava falando para ele. Só que Sansão estava muito embriagado, porque a Bíblia vai relatar que os filisteus estavam dentro do quarto de Sansão e ele não estava vendo, sabe? Estava dentro do quarto dele para poder prender ele, né? Assim que Dalila conseguisse, né, tirar de Sansão qual era, né, o poder ali que ele tinha, que dava muita força para ele. Então Sansão estava totalmente perdido, e agora ele vai dizer, né, para ela ali: olha, se amarrar 7 tiras de couro úmidas, né, eu vou perder toda a minha força, o que era mentira. Depois ele diz: olha, se usarem cordas, né, novas, eu também perco minha força. Se fizer 7 tranças no meu cabelo e prender com um pino de tear, eu vou perder minhas forças. Mas tudo isso era mentira. Só que como da primeira vez, quando Sansão estava com sua primeira esposa e ele se cansou e acabou contando o seu enigma, dessa vez agora ele também conta para Dalila o seu ponto fraco. Aí os filisteus eles vêm, prendem Sansão, cega os olhos dele, e agora Sansão ele vai ficar num cárcere, né, girando ali um moinho. Eles raspam a cabeça, né, de Sansão, já havia raspado a cabeça dele, né, perdeu toda a força ali, mas contudo, na prisão, o cabelo de Sansão ele crescia. Então,
o que acontece? Os filisteus, certa vez, eles decidiram tirar Sansão do cárcere, né, para poder divertir o povo ali na arena, né, no templo do deus Dagon, que era um deus dos filisteus. E aí o que acontece? Eles colocaram ali Sansão em pé, né, no meio das colunas ali do templo. A Bíblia diz que havia mais ou menos ali 3.000 filisteus somente nas galerias. Então havia, né, muita gente, ali, só nas galerias havia 3.000. Então Sansão, ele vai pedir até uns conselhos aí para um jovem, para colocar as mãos deles, né, ele bem no centro ali das colunas. E aí Sansão vai dizer, olha, Senhor, eu quero fazer um último pedido, né, que eu possa vingar dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados. E aí Sansão vai dizer o seguinte, olha, que eu morra com os filisteus. Então o Espírito de Deus se apossou de Sansão ali pela última vez, e ele pega as colunas do templo, derruba todo o templo ali em cima dele e dos filisteus. E aí naquele momento ali Sansão, ele matou muito mais gente ali na sua morte, né, do que em vida, é o que a Bíblia relata. Então Sansão, ele foi sepultado ali no túmulo do seu pai, né, Manoá, e ele foi chefe e juiz durante 20 anos ali sobre os israelitas. Bom, então é isso aí, né? Vamos agora fechando aqui essa quarta parte, e depois só temos mais a última parte aqui, falando mais um pouquinho aqui sobre os levitas, né? Essa última parte aqui é muito poderosa, espero que você esteja gostando, acompanhando. Tamo junto, fica ligado aí, em nome de Jesus. Valeu!